Dia 27/7 de 2022, Escola Parecis, primeiro F. Tá? O nosso assunto, pessoal, vai ser funções. Essa primeira aula é uma aula um pouco teórica, aliás, vai ser bastante teórica, tem bastante coisa que a gente precisa entender. E já está grifadinho aqui. Aliás, deixa eu até combinar com vocês o seguinte. Copiem, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Tudo que eu colocar assim, ó, em quadradinho rosa, vocês copiem. Então copiem aqui funções e copiem essa primeira definição aqui de funções. Tá? Vai ter uma outra depois definição mais pra frente um pouco melhor. E aí depois eu vou pegando, falando para vocês a respeito dos exemplos. Tá? A gente vê. Aliás, até copiei esse primeiro exemplo aqui, ó, só esse primeiro exemplo. Depois eu só leio os outros exemplos. Tá? Tem mais alguns exemplos aqui embaixo, ó. Mas só esses daí, só para a gente ter alguma coisa no caderno. E outra coisa, até me questionaram, professor, mas você vai mandar o PDF, por que eu vou ficar copiando? Eu não sei como explicar, mas tem alguma magia na hora que a gente copia, a gente pelo menos uma vez guardou, leu o que copiou. Porque se fosse fácil assim, sim, esses quadradinhos que eu coloquei em rosa, vocês copiem, tá? Mas o que eu estava falando é o seguinte, tem alguma coisa no copiar que faz a gente guardar a matéria. Porque senão era só tirar foto. Professor, posso tirar uma foto? Você tira a foto, depois nunca mais vê a foto. Tá? Não guarda nada. Então, assim, é o mínimo que eu vou pedir para vocês copiarem, mas alguma coisa tem que ter no caderno. E esse alguma coisa que tem que ter no caderno, eu vou começar a olhar o caderno, tá? As tarefas e essas coisinhas aqui também. E vai valer nota. E eu estou pensando em fazer metade da nota ser isso. E a outra metade prova. Tá? Então, se tiver todas as tarefas feitas e o caderno organizado, já é nota 5. Aí vai para a prova, tirou 3, 4, prova valendo 5, né? Somo com o que você fez do caderno, tá só a nota. Se tirar 0, você vai passar. Será? Ó. Vai passar tudo que tiver com esse quadradinho rosa. Esse retângulo rosa é o que é para copiar. Oi? Eu tô na frente? Como é que eu vou fazer assim, então? Depois eu não preciso. O bom é se alguém pegar alguma aula da família. Também. Bom que gravou, depois ela assiste aqui e vê o que você falou dela. Poxa, eu também. Pega uma pizza aí, pelo amor de Deus.
Só não ia ser final desse jeito, né? Eu vou colocar no YouTube. Ó, falaram lá de você, eu coloquei no YouTube. Não pode saber, não. Não sou de inglês, não. Ela não entende português, só inglês. Tem que se preocupar só de português. Agora quer saber quem que é a professora? A Sônia. Sônia? Eu não conheço muito. Ah, sei quem que é assim. E Senhor. Agora eu fico pensando, o que vocês devem falar de mim quando eu... Não é, eu não consegui gostar do mesmo. Pior que eu até eu ligar o celular da pessoa sem estar coisa de nascer. Porque a voz de vocês. Eu vou fazer aquele falando da voz lá, eu sou irmã da mulher. Ih, rapaz. Ih, tá bom. Vai ser expulsa. Ela não faz nada. Ai, você quer ser expulso. Foi, galera? Não, Não, peraí. eu vi que tem pessoa. Não levou perto. Terminei. Pronto. E aí, professor? Pessoal, funções, para a gente ter uma primeira introdução, ela é até difícil de dizer, explicar certinho o que é a tal da função. Mas essa palavra aqui, ó, ela está grifada, ela não é à toa que está grifada não. Tá? A função, ela expressa uma dependência. Uma coisa está dependente da outra. Essas coisas, que uma depende da outra, na matemática a gente vai chamar ela de grandezas. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar o nome. Então, invariavelmente, a gente vai estar falando de grandezas. Senhor, o que é grandezas? Toda vez que a gente fala um número, o número é de alguma coisa. Tá? Por exemplo, o primeiro exemplo aqui, ó. O preço a pagar. Então, paguei R$5. R$5 é o quê? Preço. O que é preço? É uma grandeza. Tá? A pagar por uma refeição em um restaurante self-service depende da quantidade consumida. Quantidade consumida ou consumo é outra grandeza. Sempre em função, a gente vai estar avaliando duas grandezas. Nem sempre a gente vai saber quais são essas grandezas. Aí uma grandeza vai ser X, a outra grandeza vai ser Y e a gente trabalha de boa, como se fosse qualquer coisa. Tá? Porque o importante para a gente não é o nome da grandeza, e sim as relações de dependências que ele tem. Então veja bem, quanto maior a quantidade que eu pegar de comida, se é um restaurante por quilo, se eu pegar mais, vou pagar mais. O preço depende... Opa, achei que eu estava com um marca-texto aqui. Então, o preço depende da quantidade que eu pegar. Uma coisa depende da outra. E eu posso fazer uma relação, uma fórmula, para que estipule qualquer preço, ou para que estipule qualquer valor que a pessoa tem que pagar. Tipo assim, a pessoa pega 300 gramas de comida, passarinho, pega 300 gramas de comida, vai pagar esse valor. Se ela pegar 400 gramas, já sai o valor. Existe uma função, uma função que a gente geralmente escreve essa função, essa fórmula, começando com f de x. Isso aqui a gente chama de f de x, é uma função. E na frente a gente coloca a regra do jogo. Então vamos supor que o preço da comida custe R$30.
R$30 o quilo. Então, eu vou fazer 30 vezes o X. O que é o X? É o peso. Então, eu pego a comida, deu 300 gramas, 0,3. Vou pagar 0,3 vezes R$30. Peguei 1 quilo de comida, vou pagar R$30. 30 vezes 1. Peguei 2 quilos de comida. Eita! Pratão de pedreiro. 30 vezes 2, 60. Então, eu estipulei uma fórmula que calcula qualquer valor. Função é isso. Uma coisa depende da outra. Sempre vai ser uma grandeza. Esse valor de x, a gente vai ver mais para frente, ele tem um nome. Os grupos, os valores aqui que eu posso colocar para x. Tá? Ele vai ser chamado de domínio. Os valores que podem ser as respostas, a gente chama de contradomínio. E a resposta vai chamar de imagem. Mas vamos chegar lá. De imagem? Imagem. Sim, daqui a pouco a gente chega nisso daí, tá? Então aqui, ó, um segundo exemplo. Esse foi um primeiro exemplo de dependência. Invariavelmente, vocês vão ver que vai ter essa palavra aqui, ó. Uma coisa depende da outra. Eu queria saber se algum menino e uma menina vai querer participar do sorteio para poder ser garoto estudantil. Pessoal tímido. Bora, Maurício. Vai lá, Maurício. Ele vai. Olha o nome dele, ele vai. Ele botar. Ele. Só vai colocar, velho. Vai, ele vai. Ele falou, tá? Alguma guria? Tá aqui, ó. Vamos colocar. Coloca na coloca. Bota a Marla aí. Toma Nicole. Ela Nicole. Vai lá, Nicole. Desfila lá. Não, é só o Felipe vai. Então tá, obrigado. Você vai ser. Então vamos lá. Segundo exemplo. O tempo que o veículo com uma velocidade constante gasta em um percurso depende da distância. Se eu vou até Tangará com uma certa velocidade, eu gasto um tempo. Mas se eu for até Cuiabá, vai ser mais tempo. Se eu estou indo com a mesma velocidade, então uma coisa depende da outra, tá? Eu vou minimizar aqui, não vai estar no gráfico, não vai estar no PDF, mas eu tenho um programinha aqui, é um programa matemático, chama GeoGebra. Ele tem para celular também, inclusive eu tenho no meu celular, tá? A ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Eu vou ter valores para x. Já viram o plano cartesiano, né? Então eu vou ter valores para x, eu vou ter valores para y. E aqui eu vou traçar um gráfico de respostas. Por exemplo, naquele caso de comida, lembra que eu falei que era R$30? Então, se for R$30, se eu pegar 1 quilo, aqui vai dar R$30. Aqui vai ser 1, né? Mas 1 quilo de comida dá R$30. 2 quilos ia dar R$60. Esse gráfico ele vai passando por todas as respostas, inclusive os números que estão aqui no meio. Ah, pegou 1,5 kg de comida. Eita! Então, a resposta vai estar aqui, vai ser alguma coisa entre 30 e 60. Tá? Nossa, meu 60 aqui está parecendo um 30, né? Mas tudo bem. É só para vocês entenderem, tá? Que é disso que a gente está falando quando fala de função. A gente vai acabar chegando nisso daqui, num gráfico. Voltando lá para os nossos exemplos. Terceiro exemplo aqui, ó. O número de diagonais de um polígono convexo depende do número de lados dele. Como assim, professor? O que é primeiro? O que é convexo, né? Polígono convexo. Olha que nome bonito. Dá até para colocar o nome no cachorro. Convexo? Ó, eu vou explicar para vocês o que não é convexo. Porque daí vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês o que é convexo. Uma figura que não é convexa, ela é assim, ó. Uma figura que é convexa, ela é assim, ó. Tá? Também é convexa, mas não era para eles terem mudado, não. Tá? Qual que é a ideia? A figura não convexa, eu pego um ponto aqui
e eu consigo traçar uma diagonal, ligar até outro ponto e passo por fora da figura. Nas convexas, se eu pegar um ponto e passar por dentro, ela sempre vai ficar por dentro da figura, ela nunca vai ficar por fora. Então, se eu pegar esse ponto e ligar até aqui, ele vai estar por dentro. Se eu pegar esse ponto e passar aqui na outra diagonal, ele também vai estar por dentro. Isso é um polígono convexo. Então, olha só, o número de diagonais, esse é um hexágono, tem 6 lados, tá? Aí a gente vai traçando aqui, ó. O número dessas diagonais está associado com o número de lados. Se eu pegar um triângulo, por exemplo, não tem nenhuma diagonal. 0. O quadrado tá fácil, ó. O quadrado, agora eu quero que fique quadrado. Ele tem duas diagonais. Tá? Então, quanto mais lado vai tendo, mais diagonais vai tendo também. Bom, acho que vou dar uma apagada geral aqui. Não, vou deixar. Isso aqui tá meio feio, mas tá bom. Vamos para o próximo slide. Terceiro slide. Variáveis e lei da função. Vamos analisar 3 casos. Isso está na apostila. Só que eu copiei só um caso. Então, vamos analisar um caso. Tá certo? Só vai ser um caso. Se vocês quiserem olhar na apostila, tem 3 casos lá. A apostila 1, unidade 4. Caso é masculino de casa. Tá? Vamos lá. Olha só. Um restaurante tem mesas quadradas, com 4 cadeiras cada. Se houver necessidade, podem ser arrumadas as mesas com maior número de lugares, como mostra a ilustração, ou como mostram as ilustrações. Então tem uma cadeira, tem uma mesa, 4 cadeiras. Aí colocou uma mesa do lado da outra. Ficou com 6 cadeiras. Então, quando colocou 3 cadeiras, 6 ficou 8 lugares. Aqui a gente consegue fazer uma tabela. Deixa eu ver se não está a tabela, não está aqui embaixo. Tá. Uma mesa, 4 cadeiras. 2 mesas, 6 cadeiras. 3 mesas, 8 cadeiras. Então, o número de cadeiras depende do número de mesas. É uma função, ou é um princípio de função. A gente vai ver que tem alguns casos aí que não é função, tá? Nessa análise, o número de mesas é chamado de variáveis independentes. Número de mesas, 1, 2, 3, 4. A outra é a variável que depende, 4, 6, 8. Por que deu 4? Porque só tem 4 lugares numa mesa. Por que deu 6? Porque eu coloquei 2 mesas. Depende da quantidade de mesas. Variáveis dependentes e independentes. Tranquilo? Isso não é tão importante, é só mesmo para a gente saber. Agora aqui, pessoal, tem uma coisa importante. Eu acho que vai estar no próximo slide. Mas veja bem, como é que eu poderia fazer uma fórmula se, por exemplo, eu colocasse 5 mesas desse jeito aqui, né? Pum, 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 uma do ladinho da outra. Eu soubesse quantas mesas, quantas cadeiras eu ia ter que colocar. É possível fazer uma fórmula. A gente olhando com isso daqui, mais para frente, até a gente não vai ver, mas se a gente fosse ver em função afim, nós poderíamos achar um meio. A gente precisa de 2 pontos desse aqui. Tendo 2 pontos, a gente consegue estabelecer uma regra que estabelece esses lugares. Só para eu adiantar, vai ter um pouco ali mais para frente. Mas a função aqui seria 2x mais 2. Por que 2x mais 2? Veja, uma mesa. E aí a gente vai começar a entrar em alguns termos técnicos de função. Uma mesa, eu chamo de f de 1. Isso aqui é a função. Isso aqui é uma função. Aqui um pouquinho mais para cima, eu estou falando de leis da função. Isso daqui é uma lei de função. Isso daqui determina essas quantidades.
Tá? Isso aqui é uma regra, a gente consegue chegar, se a gente tem uma tabelinha dessa daqui, segue um padrão, a gente consegue chegar nessa função. E através dessa função eu tenho todas as respostas. Depois eu vou colocar lá no gráfico para vocês verem. Tá? Esse f de 1, eu estou trocando x por 1. O que eu faço quando é f de 1? Aonde tem x eu troco por 1. Então vai ser 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais 2, 4. Ou seja, se eu tenho uma cadeira, uma mesa, eu vou ter 4 cadeiras. E se eu trocar por 2? Deixa eu colocar em outra cor aqui, ó. Vou fazer desse lado. Se eu for fazer o f de 2, o que significa f de 2? É essa linguagem mesmo, tá? Eu sei que é estranho, mas é f de 2. F de 2, eu vou trocar o x por 2. Então vai ficar 2 daqui, vezes 2, mais 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Se eu tenho duas mesas, troquei o x por 2, eu cheguei aqui na resposta 6. Não, calma aí. Vai lá, 2 vezes 2? Aqui é mais, tá? Aqui, ó, é mais. Ok? 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 3. Se eu for fazer o f de 3, no lugar do x eu coloco 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Se eu tenho 3 mesas, tem 8 lugares. Então, se eu colocar 10 mesas, eu não preciso fazer a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 para eu saber a 10. O que eu faço? Eu faço o f de 10. O que é o f de 10? Eu troco o x, eu troco a lei da função, eu troco por 10. 2 vezes 10 dá 20, mais 2, vai ter 22 lugares. Então, depende da lei da função. A lei da função que rege essa daqui é que eu sei, eu estou falando para vocês que é essa. Vocês ainda não sabem chegar nela. Tá? Mas isso daqui, depois que eu determino, ele coloca qualquer resposta. Ó, vou pôr lá no grupo. Nesse daqui, ó. F de x. É que é bem pequenininho. Não sei se vocês conseguem... F de x. É bem pequenininho aqui, ó. Né? É bem pequenininho. F de x igual 2x. Ficou igual? Não. Cadê o meu 2? Não apareceu. 2x mais 2. Notaram que tem um gráfico aqui, ó, apareceu uma linha? Eu só vou mudar uma coisinha aqui, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Eu só vou mudar a relação. Se o mouse pegar, não está pegando. Já sei o que não está pegando. Agora vai. Dos eixos, 1 por 2, acho que vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil de enxergar. Olha só, aqui está o gráfico, tá? Deixa eu voltar lá para aquela caneta para vocês verem. Ó, uma mesa. Olha o gráfico, não está aqui? Quantas cadeiras? Então essa linha aqui, ó, ela vai passando por todas as respostas. 2 cadeiras. 8. 8 não, 6, né? E não tem jeito de eu aumentar isso aqui, esse zoom, tá? Vamos pegar aqui, eu falei, não, a gente fez conta com 10, né? É difícil de ver daí. 4 mesas. Ele vem pra cá, deu uma torcida ali, mas tudo bem. Se eu colocar 4 mesas, sempre essa reta aqui vai estar em todas as respostas vão estar nessa reta aqui, ó, nesse gráfico. Ok? Deixa eu dar uma apagada aqui geral. Eu tenho que mudar aqui para mover, senão ele não seleciona, sem vergonha. Foi.
Só deixar o gráfico por enquanto, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do o que a gente está estudando, para que a gente estuda a função. E esses gráficos, eles mudam muito, tá? Não tem só esse gráfico reto, é um gráfico torto. Mais pra frente a gente vê um pouquinho mais disso. Vamos para frente. Aqui, ó, resumindo, tá a lei de formação que eu falei para vocês, eu acabei escrevendo, tá? Então eu só pulei aqui, eu já tinha escrito, mas eu já tinha escrito aqui, ó, f de x igual a 2x mais 2. É justamente esse valor, já tinha feito aqui no slide, tá? Copiei a tabela e mostrei aqui. Vamos para frente. Bom, valores da variável independente e valores esperados da variável dependente. Aqui tem um errinho nessa daqui, aqui seria mesa, número de mesas, número de cadeiras. Só o primeiro que está certo, né? Quando você coloca 2 mesas, não dá 5 cadeiras, dava 6. Quando eu colocava 3 mesas, não dava 6 cadeiras, dava 8. Então tem um errinho aqui. Mas isso daqui, gente, a gente vai começar a ver quando é função e quando não é função. Eu só coloquei esse gráfico aqui para que vocês saibam isso daqui, ó. Diagrama de flechas. O que é diagrama de flechas? Esse carinho. Isso daqui é um diagrama de flecha. O diagrama de flecha, ele vai determinar ou ele vai ajudar a gente a demonstrar o que é função e o que não é função. A função, cada um desses carinhas pode sair só uma seta. Então, cada um desse daqui só sai uma seta. Se isso acontecer, é uma função. Se faltar valores aqui no A, nesse primeiro valor, se faltar uma seta aqui, uma linha, se não tiver essa linha, tem o valor, não tem a linha, já não é mais função. Ou, se de um valor sair 2 setas, também não é função. Isso a gente consegue entender um pouco melhor com o diagrama de flechas, que nada mais é do que isso aqui que vocês estão vendo. Uma bolinha, tá? Uma mesa, tem 4 cadeiras, tá? 2 mesas, seriam 6 cadeiras. Aqui o livro colocou errado, tá? 3 mesas, seria 8 cadeiras. Então essa ligação, isso daqui, esse desenho, é um diagrama de flechas, ok? Nesse caso, nesses exercícios, só para me dar um destaque nisso daqui, o que é isso daqui? Esses valores, eles pertencem ao conjunto dos números naturais. Ele só está determinando, daqui a pouco a gente vai ver essa questão de domínio, contradomínio e imagem, ele só está dizendo o seguinte, nesse tipo de problema, só serve números naturais. Vocês lembram do número naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Não tem vírgula, não tem fração, não tem número negativo. Tá? Se vocês pararem para pensar, como é que eu vou colocar uma mesa e meia? Uma mesa e 3/4? Não tem jeito. Ou é uma mesa, ou são 2, ou são 3. Na pior das hipóteses, eu posso colocar 0 mesas. E também não tem jeito de eu colocar mesa negativa. Quantas mesas tem nessa sala? Tem menos 45. Opa, como é que tem mesa negativa? Então, por isso que está falando aqui do conjunto dos números naturais. Invariavelmente, a gente determina esses números que servem para a resposta. Por exemplo, lá naquele exemplo do restaurante, né? Você vai pesar. Você colocou o seu peso, pode dar fração ou número com vírgula. Você não vai comer 1 quilo de comida. Você pode comer 750 gramas, 0,7, 0,5, meio quilo. Tá? Então, nesse caso, naquele exemplo do prato de comida, como é um número fracionário, é o conjunto dos números racionais. Aí lembra aqueles símbolos, né? Deixa eu lembrar aqui do conjunto, de todos aqueles conjuntos. Vou fazer um preto aqui.
tinha um primeiro conjunto que a gente até achava, não é muito certo falar isso, mas era um conjunto menor que eram os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Aí tinha um outro conjunto um pouco maior, eu não gosto muito de falar isso, mas um pouquinho maior, ele não é maior na verdade, mas vamos lá. É o conjunto dos números inteiros. O símbolo era um Z. O que era o conjunto dos números inteiros? Números negativos, menos 6, menos 5, aí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então esse conjunto está aqui dentro. Depois tinha o conjunto dos números racionais. O símbolo era um Q, entre a fração, entre o número com vírgula, negativos, positivos, mas também números assim, ó, com vírgula. A parte disso daqui tinha o conjunto dos números irracionais. Acho que eu mencionei para vocês, não é bem uma boa definição também, mas ou os números são racionais ou eles são irracionais. E aí, juntando tudo, tinha o conjunto dos números reais. Tá? Aí, juntando todos esses conjuntos, aí tinha o conjunto dos números reais. Mas para você lembrar desses símbolos que daqui a pouco eles vão aparecer. Quando a gente pesa a comida, o conjunto está aqui dentro. Eu posso até chamar ele de conjunto dos números reais. Mas se eu pesei ele, o peso não é irracional. É uma fração lá. Não é raiz quadrada de 3 que vai estar pesando. Tá? Ele é um conjunto de números racionais. Bom, basicamente isso aqui é um diagrama de flechas. Próximo slide é o seguinte, vai ter um negocinho aqui para vocês compreenderem. Grandezas, já falei das grandezas. Já tem mais uma aula ainda. Vou deixar um pouquinho esse povo sair, depois eu falo. E o microfone do senhor está gravando? Tá gravando tudo. É rosa que eu falei que era para copiar, né? Deixa eu colocar rosa aqui. Pessoal, copiem isso daqui. Esse. E esse aqui, ó. Ó, vai só fudido a hora de sair. Cara, ele passa igual, vai dar pra você aqui, ó. E vai lançar mesmo. Pessoal, copiar esses dois quadradinhos aqui, ó, retângulo, tá? Tá gravando? Então, Enquanto tiver essa bolinha vermelha aqui, ó, tá gravando. Essa aqui, ó. Depois, quando eu parar de gravar, vocês vão ver que ela some. eu vi que eu não comprei o bagulho na internet que é pra instalar as coisas. Oi? Aquele negocinho que você coloca no chão, você se deita, coloca as coisas e instala as coisas. Sei não. Só fiquei com medo. O professor vai chegar na escola o tempo todo. Olha que saudade de tudo bem. Então, nas turmas do seu da aula, tem algum aluno que é muito bom assim em matemática?
Tem um aluno no 8º ano. Não, tem sido primeiro ano. Primeiro ano. Nenhum. Tem no primeiro G, tem a Cecília, que é muito boa. É a Cecília, ela tirou ontem, não foi na prova? Não sei. Não lembro. Ah, Mas assim. Por aí, ela tirou nota alta. Mas tem um menino do 8º ano, só que ele não é bom só em matemática não. Pelo que eu pude ver, ele é bom se bem que a Cecília também. Vamos ver. É que também o assunto de primeiro ano é bem mais difícil do que o de 8º. Mas o Cassiano, 8º ano é da manhã. 8º ano. E agora? Não sei se é o A ou se é o B. O guri é bom. Muito bom. Pessoal, Só tem um livro pequeno nessa escola. Vou levar o nosso. foi? Copiado? Alô? Pessoal, olha só, é a primeira vez, por isso que eu pedi para vocês copiarem, que aparece a palavra domínio. Tá? Vai aparecer logo a palavra contradomínio e depois o valor imagem. São 3 conjuntos diferentes. Eu vou voltar um pouquinho aqui só para me explicar. Já falei um pouquinho de grandezas, falei que eram 2 grandezas, tá? Então uma coisa vai fechando com a outra. Mas eu vou voltar um pouquinho aqui naqueles primeiros 3 exemplos que tinha aqui, ó, para a gente determinar os domínios. O que é os domínios? O que é o contradomínio? O preço depende da quantidade consumida. A quantidade consumida, aqui no caso, é o meu domínio. É ele que está dominando. Esse é o domínio. Ok? Então, naquele exemplo das mesas, né? Mesas e cadeiras. O número de mesas é o domínio.
O contradomínio são as respostas possíveis, não é que seja as respostas, mas o contradomínio são as respostas possíveis para isso daqui. Tá? Então, domínio, todos os valores possíveis para o preço é o contradomínio. E o preço, o valor específico da resposta que você tem ali, peguei 1 quilo de comida. Esse valor, que é a resposta, ela é a imagem. Eu vou um pouquinho mais para frente, vai ficando mais fácil conforme a gente vai mexendo com isso daqui, tá? Mas domínio é o primeiro conjunto, ó, a grandeza x pode ter qualquer valor do conjunto dado A. Esse conjunto A aqui é o primeiro, é o domínio. Tá? Os valores aqui são o domínio. Todos os valores de y são contradomínio. E as respostas é o conjunto imagem. Vamos para frente. Deixa eu ver se tem um pouquinho para baixo aqui. Mais um negocinho para vocês copiarem. Esse outro quadradinho ali, ó. Deixa eu só... Isso. Eu achei que ia estar em outro slide. E aí apareceu o contradomínio. Só está faltando aparecer a imagem. Conjunto imagem. Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Para chegar pelo menos no slide 15, mais ou menos. Pelo menos, senão até mais, né? Porque a outra aula é só uma. Foi? Pessoal, essa parte aqui, domínio de f é igual a A, não é tão importante, mas aqui a gente tem uma coisinha já importante. Eu só ia mudar uma coisa daqui do que está escrito, porque na prática a gente não escreve dom f. A gente escreve assim, ó, domínio da função. Domínio de f é igual. Esse daqui é aquele exemplo das mesas. Então, o número de mesas não pode ser um número racional. Não pode ser uma mesa e meia, 1,3 mesas, ou é uma mesa, ou são 2 mesas, ou são 3, ou são 4. Então são números. O domínio está no conjunto dos números naturais. Ok? A resposta, o contradomínio, também são os números. O contradomínio, a gente, de novo, não precisa escrever esse OM aqui. Ó. Se você escrever CD de F, a gente já entende que é contradomínio. Então, na prática, a gente coloca domínio da função ou CD, contradomínio da função. Tá? Também vai ser o conjunto dos números naturais. Tranquilo? Vamos lá. Acho que tem exercício aqui, ó. Deixa eu ver. Domínio, contradomínio. Parece que eu tinha visto um ali. Não, é depois. É de outro slide. Esse slide não está seguindo a ordem. Vamos para cá. Mais uma definição para vocês copiarem. E aí tem uns diagramas de flash. Esse daqui eu preciso que vocês copiem tudo. Já deu uma folha, já. E olha que eu tô economizando, hein? Opa. Inclusive a gente vai precisar desenhar. Só copiem até aqui, tá? Isso aqui eu explico e vai ficar mais fácil de entender. Só isso daqui então. Essa parte aqui eu explico. Mas o desenho a gente vai precisar fazer depois.
Enquanto vocês copiam, eu vou fazer um negócio que não vai ter muito sentido para vocês, mas depois vocês vão entender. Eu acho. Não vão entender sim. Ou não. Como é que é contudo, entretanto? Mas, porém, todavia, contudo e entretanto. Sim. Até final do ano eu vou. Pelo menos isso eu vou aprender de matemática e é de português. Você aprendeu assim pra você? Toda vez. Mas, porém, todavia. Mas, porém, todavia, entretanto. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto. O que aconteceu aí? Ah, é que só está iluminando aqui a hora que é. Só, é que vocês não copiam, né? Depois eu vou usar aquele quadradinho lá para explicar matemática para vocês. Função é uma relação entre dois conjuntos, A e B, domínio e contradomínio, que associa cada elemento de A um e apenas um elemento de B. Só essa definição eu acho que é melhor até a explicação do que isso daqui. Isso aqui vai confundir vocês. Esse daqui, ó, essa relação de um e apenas um elemento, vou tirar o elemento, um e apenas um, é o que faz a gente ter uma relação de função. Pronto? Aí vocês vão escrever assim, ó, não é função. Pode escrever alto, embora esteja escrito aqui, não. Pode escrever bem aí, escrito assim. Cadê o verde? É verde? Ops, tá retângulo aqui. Cadê? Aqui. Não é função. Função não. Funão não. Função. E faz esse desenho aqui. E aí eu vou explicar para vocês por que ele não é uma função. Sim, faz esse desenho aqui. Depois eu vou escrever se isso aqui é função ou não é função. X1, X2, X3, X4. Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5. Pronto? Então deixa eu colocar aqui aquele retângulo rosa, né? Só para manter o padrão. Vai fazer os dois? Pode copiar o outro também e também pode escrever que não é função. Já vou adiantar que o outro também não é função, tá? Pode copiar aqui também esse. Eu já explico os dois de uma vez só. Esse daqui também não é função. E aí eu só vou explicar para vocês por que ele não é função. Esse diagrama de flechas, esses dois diagramas de flechas aqui, eles mostram algo que não
é função. E eu já explico para vocês. Não fica muito escuro para vocês copiar, não? Não, consegue copiar de boa? Como fica aceso, assim, fica melhor de ver. Então tá. Se vocês quiserem acender a luz, eu acho que aparece bem também aqui. É que a luz fica parecendo um quadro. Uhum. Olha, caiu a internet. Acabou de cair a internet. Ainda bem que eu não sei da internet. Tem coisa que pode acontecer de eu precisar na sua frente, dependendo do planejamento. Foi, gente? Oi. Ó, esse primeiro quadro aqui eu vou explicar para vocês por que não é função. Vou voltar aqui na definição de que é uma função. Função é uma relação entre dois conjuntos de A e B, que associa cada elemento de A um e apenas um elemento de B. O que acontece aqui, ó, grafei de vermelho, justamente porque esse x2 aqui, ó, ele está sozinho. Então, cada elemento de A tem que estar associado a um elemento de B. Como ele não tem seta, ele precisava ter uma setinha aqui, ó. Puf. Opa, virou reta. Ele precisava ter uma setinha assim, aí ele seria função. Como ele não tem seta, ele não está associado. Então ele não é função. Oi? Mas ele não tem setinha, ele está sozinho aqui, ó. Esse está ligado nesse, esse está ligado nesse. Esse daqui, ó, o x4 está ligado no y5. Tem problema. Ele está ligado? Ok. O problema é que o x2 não está ligado com nada. Lá indo para o gráfico, era mais ou menos assim, ó. Como tem um gráfico aqui de resposta, igual eu falei para vocês. Ah, e se eu colocar 3 cadeiras? Não, 3 cadeiras, 3 mesas. Se eu colocar 3 mesas, não, 3 mesas não tem resposta. Poxa, como que não tem resposta? Cada valor do conjunto A, ele tem que estar associado a um elemento do conjunto B. Ok? Bom, então esse daqui não é função, porque tem um elemento de A que não está associado, não tem relação com nenhum elemento de B. Ele peca nessa parte aqui que está vermelho. Cada elemento. Então, tem um elemento que não está associado. Outro problema. No segundo agora. Deixa eu pegar a cor verde agora. O que acontece é esse x3 aqui, ó. Ele tem 2. Não pode. Há um e apenas um elemento de B. Então, esse x3... ele está sendo associado a 2 valores. Não é função. Imagine lá, vamos pegar aquele exemplo do restaurante. Né? Você pegou seu pratinho bonitinho de comida, quase 3 kg de comida, foi lá pesar. Aí, você viu o peso, deu... Quantos quilos deu? 900 gramas, para não ficar muito exagerado. Deu 900 gramas. A atendente olha para você e fala assim, você vai ter que pagar R$45. Beleza. Logo atrás de você vem uma pessoa, põe um prato lá na pesada, 900 gramas. Eu falo assim, para você é 25. Ué, como assim? Para um é 45, para o outro é 25. Tem alguma coisa errada. Nesse gráfico aqui, ó, é como se eu falasse assim, ó, e aqui? Não, pode ser esse ou pode ser esse. Não pode ter 2 respostas. É por isso que lá na definição, ele diz que cada elemento tem que ter uma associação,
Não pode ter nada sem resposta, senão não é função. E cada elemento tem que ter um e apenas um elemento de resposta. Eu não posso ter opção, é um ou outro. Não, aí não é função. É por isso. E aí o diagrama de flecha ilustra justamente isso. Bom, vamos para o próximo. Deixa eu ver se é para baixo ou se é para o próximo. Não é para o próximo, não. O 8. Também vamos precisar copiar. Deixa eu achar o meu bagulhinho aqui. Copiem esse. Copiem esse. E já copiem que é função. E eu vou explicar para vocês por que é função. É função. Apesar de, numa primeira olhada, quem não conhece, achar que não é função. Mas eu tô ficando com frio. Vocês têm medo de eu ficar com calor, né? Congelado aí. Foi? Fazer bem tempo para não sair uma ação. Você tem que ir pro seu... Pronto? Pessoal, talvez, não sei, mas no primeiro olhar, professor, mas aqui ó, tá tudo sem valor, que é isso? Por que é função? O que estava dizendo lá é que cada elemento de A tem que ter uma correspondência com o B. Ele não disse que precisava ser valores diferentes de B. Vou explicar isso daqui e vou falar para vocês que é uma função com um exemplo de restaurante. Só que não é um restaurante por peso. É um restaurante que você paga lá o valor, você come o quanto você puder. Já viram esses restaurantes? Não é rodízio. Pode ser até rodízio de certa forma, mas tem rodízio também funciona assim, mas tem o pessoal chama aqui de, não sei se é self-service. Que assim, você paga o valor. E você come à vontade. Você vai lá, se serve e come à vontade. É um valor só. Então o primeiro aqui, vamos supor, pegou meio quilo. Ele vai pagar lá R$25. Estou inventando aqui. Né? O primeiro pegou meio quilo. O segundo pegou 1 quilo. Quanto que ele vai pagar? R$25. O terceiro pegou só alface. Deu 300 gramas. Nossa, 300 gramas de alface também é uma montanha de alface. Vai pagar quanto? R$25. O quarto era aquele famoso pedreiro, né? Fez aquela montanha. Assim. Quanto que ele vai pagar? R$25. Tudo eles vão pagar o mesmo valor. É uma função. Não importa o quanto pegue, vai ser esse valor que vai pagar. E os outros valores, professor? Deixa eles lá. Aqui eu começo a explicar para vocês o que é conjunto imagem. Esse é o domínio, vou apagar aqui só um pouquinho, tá? Esse é o domínio, todos os valores aqui são o domínio. Todos esses valores
são o contradomínio, a imagem é esse carinha aqui, ó. Esse carinha a gente chama de imagem. Só a resposta é a imagem. E aí tem aquela questão dos conjuntos. Vai ter intervalos também de resposta, que é o conjunto, não? Mas pra frente a gente vai analisar isso daí, tá? Então, cada um dos elementos de A está associado a um e somente um elemento de B. De A não tem dois valores em B. X1 está ligado com Y3. X3 está ligado com Y3. X2 está ligado com um valor aqui, ó, o Y3. O X4 também é o Y3. Mas está ligado só a um valor de B. E aqui, por que é função? Pelo mesmo motivo. E todos esses outros? Não importa, o que importa é aqui. E aí que está aquele quadradinho que eu queria falar para vocês. Se tem um diagrama de flechas, vocês fazem isso aqui, ó. Para saber se é função ou não, tampa esse conjunto. Está saindo uma seta de cada um dos elementos, é função. Está saindo uma seta de cada um deles, é função. Deixa eu apagar esse daqui. Vamos para o slide anterior para aqueles que não eram função. Olha só. Tampa esse conjunto B aqui, ó. Está saindo um de cada? Não. Não é função. Está saindo um de cada? Não. Esse aqui está saindo 2. Não é função. É o jeito mais prático, com diagrama de flechas, você faz isso, faz com a mão, no caderno, né? Pronto. Você só olha para o A. Ou nem precisa disso, você só imagina a mão ali em cima. Ah, tá, eu preciso olhar para isso daqui. É só isso, tá? E aí a gente vai seguindo um pouquinho mais para frente. Próximo slide. Já tem até umas tarefas. Copiem isso aqui. Dizemos que os elementos de B são imagem dos respectivos elementos de A através da função. Acho que é bom só copiar essa definição aqui, ó. Esse quadradinho, tá? Para a gente definir o que é imagem. Só isso? Só isso aqui, tá? Os elementos de B, que são imagens dos elementos de A, formam o conjunto imagem da função. É aquilo que eu falei. Só aqueles que têm a ligação de um com o outro do contradomínio à imagem. Eu posso ter várias respostas. Tá? Daquele exemplo das mesas, dos conjuntos lá naturais, né, que estava aqui lá. Eu posso ter uma mesa, 2 mesas, 3 mesas, 4 mesas. Esse é o conjunto dos números naturais, né? Beleza. Esse é o domínio. Contradomínio é o número de cadeiras. Quantas cadeiras pode ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Todo número, inclusive número ímpar. Só que quando a gente faz a conta, 2x mais 2, né? Sempre dá número par. Começa com 4, depois vai para 6, depois vai para 8, para 10, para 12. Esses valores pares, a partir de 4, são os conjuntos, é o conjunto imagem. São só as respostas. Então, o contradomínio costuma ser maior. O conjunto costuma ser maior. A imagem é um pedacinho do contradomínio. Deixa eu voltar no exemplo anterior. Já copiaram? Ó, isso daqui vamos lá. Deixa eu melhorar. Isso daqui seria o domínio. É da onde começa tudo. Seria o nosso X lá naquele gráfico. Isso daqui é o contradomínio. Tá? Então isso aqui é o contradomínio. Ixi, que letra feia. Agora eu vou escrever bonito, hein? Contradomínio. Tá, não ficou tão bonito assim, mas ficou melhorzinho. O que é imagem?
Só esses dois valores aqui, ó. Isso daqui é imagem. Então, o conjunto imagem, ele é um pedacinho do contradomínio. Pode acontecer, vamos supor que fosse função. Não, cadê? Eu tenho que apertar aqui para voltar. Aqui eu não sei se vai ser um bom exemplo, porque não são função e ainda tem um valor. Pode até ser que todo contradomínio seja a imagem. Pode acontecer de ser igual, a imagem ser igual ao contradomínio. Tá? Mas geralmente a imagem é um pedaço, é parte do contradomínio. Ok? Conjunto imagem. A gente escreve assim. Tá? Vamos começar com domínio. Domínio da função. Geralmente a gente escreve assim, ó. O livro ele escreve dom, domínio de f, domínio da função. Na prática o que a gente faz é isso aqui, ó. A gente economiza aqui, não coloca o ON. Só o D já é domínio da função. Contradomínio da função. Imagem da função. Geralmente a gente coloca assim. A imagem da função, vocês lembram o que é esse símbolo? De contém? Quase. Contém. Não, contém não. Está contido. Quase. Tá? A imagem está contida no contradomínio. É um pedacinho do contradomínio. Ok? E aí vão tendo exercícios. Deixa eu ver que horas são. Dá pra gente fazer um. Esses exercícios aqui são relativamente fáceis. Aí exercícios, galera, tá falando para a parte de nota de vocês. Esses em sala, eu vou fazer. Tá? Esses de casa, é com vocês. É na apostila 1 ainda, né? Deixa eu mudar a cor. Ainda não? Por incrível que pareça. A gente ficou muito preso naqueles polinômios lá. Então, apostila 1 vai estar na página 54. 54 e 55. Ele está falando aqui do 1 ao 3, mas eu já fiz os outros slides. Se vocês quiserem continuar, ele vai ser do 1 até o 12. Ok? Esse vocês têm que fazer. Em algum momento eu vou pedir, provavelmente semana que vem eu vou falar uma prazo, uma data, ou até esse dia vocês tragam para mim. Estou pensando até em, de repente, vocês tirarem foto e mandar para mim pelo WhatsApp. Eu já corrijo, faço, anoto e mando para vocês. Tá? Estou pensando, por enquanto, pode de todo jeito faça no caderno. Na pior das hipóteses, você vai lá, tira foto e manda para mim. Qualquer coisa eu olho no caderno de novo. Eu ainda estou vendo como que eu vou fazer isso, porque algumas coisas demandam tempo. E a nossa aula está muito complicada, essa questão de tempo, porque a gente está muito atrasado. E eu ficar olhando o caderno leva tempo. Aí é melhor, tipo assim. Tá? Então eu tô pensando, vamos ver se eu dou conta também, né? Bom, então vamos lá. Pessoal, domínio da função. Deixa eu ver se eu não... Deixa eu ver se eu diminuo o zoom aqui. Esse dos exercícios é 54. Esse aqui vai estar um pouquinho antes, deve estar na 52. Eu não estou com a apostila. Eu tenho a apostila. Cadê a apostila? Deixa eu achar aqui. E aí, terminando isso daqui, gente, na próxima, acho que terminando esse slide, vocês já vão ver, eu vou falar um pouquinho do que a gente vai perder do slide da apostila 2, página 50, né? Mas, gente, você vai começar 2 ou você vai pular 2? Vou pular 2 ou para 3. Nossa, vocês não fazem ideia da pressão que está tendo da coordenação, direção, até de aluno. Sei lá, tá lá? Não sei, não.
Aqui, ó. Esses exercícios Faça em Sala, eles estão na página 51. Tá? Bom, vamos lá. Pouco vocês já viram a resposta? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. É que na verdade é que ele fala assim, ó, considere as funções que relacionam as grandezas citadas no início da unidade. Então eu coloquei o início da unidade aqui, as questões. Deixa eu ver se eu fazendo assim ele fica melhor. Vamos ver se vai dar para ver inteiro aqui. Não. Aí, acho que assim fica melhor de ver, tá? Apesar de ter ficado um pouquinho menor, eu consigo ver isso aqui, ó. É que no início da unidade estava assim, o preço a pagar por uma refeição em um restaurante self-service depende da quantidade consumida, tá? Então ele quer saber qual que é o domínio. O domínio, eu prefiro escrever assim, ó, o domínio da função é igual. Lembra que eu falei que nesse caso, o peso, né? O peso da comida pode ser 1,5 kg, pode ser 0,7. Então são números racionais. O domínio é o conjunto dos números racionais. E o preço? Bom, eu posso pagar R$20, eu posso pagar 21, mas eu posso pagar R$20,50, R$20,60, nada impede. Se tem vírgula, o contradomínio da função também é o conjunto dos números racionais. E terminou o exercício, é só isso. Ok? Tá? Conjunto dos números racionais. Aí vocês têm que lembrar. Conjunto dos números naturais. Quais são os números do conjunto dos números naturais. Depois a gente viu o conjunto dos números inteiros. Tá? Tem na apostila também aí. Lá no começo tinha. Depois tem o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números irracionais, conjunto dos números reais. Esses 5 conjuntos nós estudamos. É só para definir essas questões, quais são os números que são números. Ou que tipo de números são. Vamos para a questão 2. Questão 2. Distância percorrida por um veículo em função do tempo do percurso. Velocidade, distância. Bom, eu posso andar 1 km, mas eu posso andar 1,5 km. Vai ser a mesma resposta. Tanto um quanto o outro. O domínio da função. Ops, o F feio. Não que esse tenha ficado bonito, também pertence ou também está no conjunto dos números racionais. O contradomínio, a distância, também pode ser, a velocidade pode ser 70 km e meio, né? Então, a distância também, o contradomínio da função também é o conjunto dos números racionais, tá? Vocês estão copiando? Posso ir para o próximo? O número de diagonais de um polígono é em função do respectivo número de lados. Olha que interessante. O domínio, esse aqui é interessante. Já vou explicar para vocês por que eu acho interessante. O domínio da função é igual. O que acontece é o seguinte, não tem forma geométrica, não tem forma geométrica com 2 lados. Não tem figura geométrica com 2 lados. Tem a partir de 3. Então os lados, ou o domínio, ele tem que começar pelo menos com 3 lados. 0, 1 e 2 não serve. Então a gente escreve assim, ó, o domínio da função é um número x, um número qualquer, pertencente aos números naturais. Por quê? Porque não tem figura que tem 3 lados e meio. Ou ele tem 3 lados, ou ele vai ter 4. Ele é um triângulo, ele é um quadrado. Não tem valores, é sempre números naturais. Mas ele tem uma condição. A forma geométrica começa com 3 lados. Então esse x, ele tem que ser maior do que 2. Ou se você quiser, você pode escrever maior ou igual a 3. Tanto faz.
Ops. E aí a gente fecha. Esse aqui é o domínio da função. Tá? Depois a gente dá uma olhadinha no livro lá, ver se está assim também. Eu agora fiquei na dúvida. Vocês olharam meio assim para mim. Tá? E o contradomínio? Bom, o contradomínio, aí não tem muito. O contradomínio não tem muita restrição. Os números lá das diagonais, é o conjunto dos números naturais. Só o domínio aí que a gente põe porque não pode ser zero, não tem figura com 0 lados, não tem forma geométrica com 1 lado, né? E não tem forma geométrica com 2 lados. Vai ter a partir do momento que eu coloco 3 lados, aí tem o triângulo. Depois 4, 5 e aí por diante sempre vai ter forma geométrica. Vamos dar uma olhadinha na apostila? Porque minha apostila tem resposta. Quando vai gravar. Tá gravando. Ó, questão A. Oi? Questão A, questão B. A questão C, ó. Igualzinho. Aqui ele coloca uma resposta possível, porque pode ter várias, né? Do mesmo jeito que eu determinei um valor mínimo, é que aqui é difícil de falar, porque se você pegar o triângulo, aqui ele colocou maior igual a 3, né? Eu tinha colocado duas opções, ou maior do que 2, ou maior igual a 3, né? De repente é por isso que ele colocou uma resposta possível, porque esse contradomínio não tem muito o que a gente fazer com ele. Porque, por exemplo, se for um triângulo, ele tem 0 diagonais. Aí o quadrado tem 2, mas o triângulo tem 0. Acaba que ficam números naturais mesmo, né? Não tem jeito da gente estipular acima disso daqui um número maior do que isso. Não dá. Vamos para a questão 2. Eu tenho a impressão que eu colei errado a 2 e já está com a resposta. Mas também não é um negócio difícil não, tá? Vamos lá? Já está com a resposta aqui. Só falta colocar o domínio e o contradomínio, mas é fácil. Uma pequena fábrica de biscoito embala caixas com uma dúzia de biscoitos em cada uma. Cada caixa tem 12. Complete a tabela a seguir, que indica o número de biscoitos em função do número de caixas. E indique o domínio e o contradomínio. Domínio está aqui, contradomínio está aqui. Se eu peguei uma caixa, vai ter 12 biscoitos. Se eu peguei 2 caixas, vai ser 2 vezes 12, ou 12 vezes 2. Não, 2 vezes 12. Vamos chamar. Não, 12 vezes 2. Vai ficar igualzinho aqui, ó. 12 vezes 2, que dá 24. Tá? 12 vezes 3, que dá 36. E se for x? 12 vezes x, que dá 12x. Porque eu não sei qual é o valor de x, mas vai ser multiplicado por 12. Se for 7, 7 vezes 12, ou 12 vezes 7. Tá? Se for 15, 15 vezes 12. E assim por diante. E isso aqui é uma função. Eu acho que logo eu vou estar falando que o y é a mesma coisa que f de x. Bom, domínio. Naturais, né? Não tem jeito de eu pegar uma caixa e meia. 1/3 da caixa. Eu vou comprar uma caixa, ou 2 caixas, ou 3 caixas. Então, o domínio aqui, domínio da função igual naturais. Isso. Contradomínio também são números naturais, né? Certo? Exercício 3. Sua idade é seu desconto. Uma loja divulgou uma promoção para incentivar as vendas de óculos, oferecendo descontos de acordo com a idade dos clientes. A promoção funciona da seguinte maneira: o cliente escolhe o produto e declara a idade em anos inteiros. Então aqui já está falando um pouquinho aqui do domínio, né? São números inteiros. Você não pode falar, eu tenho, para ganhar um pouquinho mais de desconto, tem 44,5 anos. Não, 44 anos. Você tem 44, você tem 46.
Ou 45. Não tem 44 anos e meio. Eu tô falando da minha idade, não é isso só. Eu sei que parece que eu tenho menos, mas eu tenho 44. E recebe um desconto percentual numericamente igual à sua idade. No máximo de 95. Ah, quem tem 96 anos... Oi? Minha esposa. Depois eu ligo para ela. Agora não dá para falar. Perdi aqui. Quem tem 96 anos vai conseguir um desconto de 95. Isso aqui já vai entrar num coisinha agora. É função ou não é função? Tá? Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai. Dados os conjuntos A e B que representam, respectivamente, a idade elegíveis para desconto e as porcentagens de desconto, construa algumas correspondências entre elementos de A e B. O que é isso? Você tem que fazer uma bolinha, chamar ela de A. Faz uma outra bolinha. Vou fazer uma bolinha um pouquinho maior, né? Chama ela de B. Aí o cara tem 30 anos. 30% de desconto. Aí o cara tem 40 anos. 40% de desconto. Aí o cara tem 50 anos. 50. Nossa, ficou feio ali. 50% de 50 anos de desconto. 50% de desconto. Aquela questão ali, se o cara tem 96, se o cara tem 97, o que vai acontecer? Vai sair uma única seta que vai chegar no 95. Mesmo que eu colocasse esses valores, seria uma função. Tá? 97, 105, não sei o que, é uma função porque sai só uma daqui. Tá? Deixa eu apagar isso daqui. Vou apagar um por vez. Foi. Então, isso aqui já é uma resposta. Construa algumas correspondências. Já foi. Já que eu estou com essa ferramenta aqui. Foi, ficou o B para trás. Pronto. Acho que tem letra B. Se tem letra A, vai ter que ter letra B, né? Indique o conjunto dos domínios. Se são números inteiros, eu já posso até colocar aqui, ó, domínio. Domínio da função. Como é idade, ninguém tem idade negativa. Conjunto dos números naturais. Contradomínio. O contradomínio da função. Está faltando o F aqui. Contradomínio da função também são o conjunto dos números naturais. Diga se essa função é ou não uma função. É uma função. Ok? Vamos dar uma olhadinha lá no livro, mas acho que não tem erro não. Domínio N contra domínio N. Cadê a letra C? Sim, é uma função. Ok, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte. Cadê? Chegamos ao slide 15.